Então vamos fazer um exercício, tá? Veja lá. Vamos ler Lucas 18, do 18 ao 23. Todo mundo tem Bíblia aí? Abre aí a Bíblia. Vamos ver. Tá? Lucas 18, do 18 ao 23. Então o texto diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então aqui é o momento em que o jovem rico pergunta: mestre, como eu posso ser salvo? E Jesus responde. Jesus evangelizou. O que esteve presente na mensagem evangelística de Jesus? Ele falou sobre Deus. Quem é Deus? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Ao mesmo tempo ele está falando: e eu sou Deus. Você mesmo me chamou de bom. Se eu sou bom. Então nós temos aqui teologia. Deus, Cristo. Em seguida, Jesus falou da lei para ele. Da lei? Fala da lei. E Jesus expôs a segunda tábua da lei. Todas aquelas leis que dizem respeito ao relacionamento com o próximo. E ele teve a audácia de dizer: não, tudo isso eu faço. E aí Jesus, como mestre que conhece o coração, sabia: mas o seu pecado é principalmente esse aqui. Vende tudo o que tem e dá aos pobres. E o jovem rico saiu triste, porque era riquíssimo. A gente não sabe se ele se arrependeu, se não, se depois ele vendeu. Ele saiu pensativo. Ou seja, o método evangelístico de Jesus Cristo fez com que o jovem rico pensasse a respeito da vida e da conduta dele. Mas teve o quê? Teve explicação das coisas, das verdades do evangelho. Quem é Deus? Das verdades de que aquele jovem estava em dívida com Deus e precisava de arrependimento. Precisava de mudança de vida. E teve as promessas: se você for fazer isso, você vai ter um tesouro no céu, vem e me segue. Salvação. Então, os elementos do evangelho estão aqui presentes. Essa é uma exposição completa e exaustiva de todo o evangelho? Não. Mas nós temos aqui comunicação das verdades do evangelho. Pedro em Pentecostes, né? Atos capítulo 2. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O texto continua, Pedro fala sobre Davi, como Cristo é o cumprimento das promessas a Davi, é o Senhor de Davi, e como a Bíblia prescrevia a ressurreição de Cristo e não de Davi. Davi está morto, Pedro fala, mas Cristo ressuscitou. Então, no final, a conclusão dele é: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O sermão evangelístico de Pedro contém as verdades do Evangelho. Ele fala sobre Deus, sobre Jesus, morte e ressurreição. Ele confronta o pecado dos israelitas. Ele mostra as verdades das Escrituras e as profecias. E então ele desafia: arrependa-se, sejam batizados e vocês serão salvos. E ele dá as promessas: recebereis o dom do Espírito Santo. Princípios, irmãos. A Bíblia nos dá vários modelos em que o Evangelho é comunicado e essas verdades são informadas. Por isso que ontem eu falei que Jesus te ama e eu também não é uma prática bíblica e mais correta, porque ela não informa e não comunica verdades adequadas. Uma peça teatral pode até ter alguns princípios, mas precisa ser muito bem elaborada para conseguir retratar essas verdades de forma clara e direta. Então, talvez, usar uma peça teatral para chamar a atenção das pessoas, mas complementar com a pregação do Evangelho seja melhor do que só o teatro. Ah, mas as pessoas só querem o teatro, a arte. Mas será que isso é evangelismo? O evangelismo precisa de que as verdades do Evangelho sejam comunicadas. Tá? Os irmãos podem ler depois. Atos 10, 34 a 48. Anota aí. Tá? Eu não vou ler não. Os irmãos podem ler depois. É quando Pedro prega aos gentios. Atos 8, quando Filipe prega ao eunuco. Atos 7, quando Estevão se defende antes de ser apedrejado. A defesa de Estevão é muito bem entendida também como um ataque, uma ofensa contra os fariseus e os mestres israelitas para o arrependimento, para a conversão. Atos 13, Paulo pregando em Antioquia. Atos 17, Paulo pregando aos gregos, né? Areópago, né? Nos gregos falar, vejo que são homens religiosos, né? Aquele sermão famoso de Paulo. Leia todos esses eventos de evangelismo e você vai perceber que os elementos do evangelho estão lá. Todos os elementos, da mesma forma em todas as situações? Não. Quando Paulo falava com os israelitas, ele se concentrava em algumas coisas. Por quê? Porque os judeus iriam entender melhor aquilo. Ele usava a linguagem acessível para os judeus. Quando ele foi falar para os gregos, ele usou a linguagem dos filósofos gregos. Pedro, pregando, no texto que a gente leu, Atos 2, é diferente de Pedro pregando aos gentios. Você pode comparar a forma com que ele fala, o que ele escolhe enfatizar. Mas mesmo assim, os elementos do Evangelho, as verdades do Evangelho estão presentes. Tá? Então, todo evangelismo deve conter verdades teológicas. Quem é Deus? Falar que Deus é o Senhor, Deus é o Criador, Deus é eterno, Deus é bom, Deus é grande. Deve falar sobre Deus. Quem é Deus? As pessoas têm que entender quem é Deus. Deve falar sobre o pecado. O homem e o pecado. Ele entender que o homem não é Deus, ele não é Deus. E ele é um pecador que está em dívida com Deus. E falar do pecado, expor a lei. Quantos métodos evangelísticos você conhece que concentra na lei? Pouquíssimos. Uma pregação evangelística, as pessoas acham que não tem que falar da lei. Quando Jesus falou da lei, Pedro fala da lei, Paulo fala da lei. A Bíblia nos mostra a lei sendo exposta. Por que a lei? Porque a lei expõe o pecado. Qual a melhor forma da pessoa saber que é pecadora? Vendo a lei de Deus. Porque assim, a pessoa entendendo quem é Deus e o pecado dela, aí você fala, mas olha só, Jesus. Salvação. Você não precisa ficar
nessa dívida eterna que você está. Deus te deu um meio para resolver isso. Jesus. E aí você fala de Jesus. Mas é só falar que Jesus é amor? Não. Fale de Jesus Cristo, Deus eterno, que se esvaziou e foi encarnado. Deus e homem, homem e Deus. Fale da obediência perfeita de Jesus. E veja, Jesus sofreu como você sofre, viveu a vida difícil que muitas vezes você vive, mas não pecou, não reclamou, não murmurou. Fale da condenação de Cristo. E Ele fez tudo isso, suportou todas essas dores por amor a pecadores. Fale da obediência na paixão de Cristo. E Ele se entregou voluntariamente na cruz, no seu lugar. Você merecia estar lá, mas Ele morreu por você. Mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. Fale do Cristo ressurreto. E Ele não só ressuscitou e agora está por aí vagando, não. Ele está reinando, entronizado e tem toda a autoridade. E hoje você aqui, você está debaixo da autoridade do Senhor e Rei Jesus Cristo. E então desafie. Creia nele e tenha vida. Arrependa-se dos seus caminhos e você vai viver. Mas não pare por aí. E se você crer, e se você se arrepender, você vai receber o Espírito Santo. E pela fé, através do Espírito Santo, você se tornará filho de Deus, parte do corpo de Cristo. E ser parte do corpo de Cristo significa que você deve achar uma igreja e ser parte dela, para ter comunhão com o corpo. Mas para ser parte da igreja, você precisa ser batizado. Quantos métodos evangelísticos falam da necessidade de ser membro de uma igreja? Poucos. Mas a gente acha que não é importante isso. Não, mas isso é coisa para depois. Filipe evangelizou o eunuco, qual foi a pergunta dele? Filipe, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Será que o eunuco chegou nessa conclusão sozinha ou no meio da evangelização de Filipe ele também explicou que é importante ser parte do corpo de Cristo? Quando os israelitas falaram para Pedro, olha Pedro, e agora o que faremos, irmão? Se arrependam e sejam batizados para fazerem parte do corpo de Cristo. Então, no mundo ideal, em que nós teríamos tempo e condição, o método evangelístico seria algo que contém todos esses detalhes, de forma bem completa e clara, comunicada, de forma ideal. Tá? Só que nem sempre você tem meia hora para pregar para uma pessoa. E aí que entra as dificuldades. Como eu falei ontem, na teoria uma coisa é uma coisa, na prática a teoria é diferente. Nem sempre você tem a mesma condição e a mesma disposição para falar desse jeito. E aí? Aí que entra a grande dificuldade do evangelismo. Ser um grande evangelista significa ser sábio e ter discernimento para interpretar cada situação. Então eu argumentaria que não existe um método evangelístico ideal, mas existem princípios que vão ditar todas as oportunidades de evangelismo que a pessoa encontra. Para alguns, a lei que você vai expor é uma. O pecado que você vai confrontar é um. Para outros é outro. Para alguns, a forma de falar de Deus e da soberania de Deus é mostrando alguns detalhes. Em outras situações, é apontando para outras questões. Se você está num lugar de extrema riqueza e paz, você pode escolher, tem que falar sobre quem é Deus para essa pessoa, para evangelizá-la. Fale da bondade de Deus, da graça comum de Deus. Olha, Deus é bom. A sua vida é prova disso. Mas aí, de repente, você se teletransporta para o meio da guerra civil na Nigéria, onde a pessoa vê morte e destruição o tempo todo. Será que é a melhor forma de chamar a atenção da pessoa? Não, veja como Deus é bom. Olha só o que está acontecendo ao seu redor. Mas você pode mostrar o cuidado de Deus no meio da crise. Você pode mostrar como os homens são maus e precisam
de Deus. Você pode contrastar a feiura da vida que ele vive com a beleza da natureza. E aí você já consegue juntar as coisas. Fala, veja, um Deus que criou tudo isso, ele não se alegra com o que está acontecendo aqui. E aí você consegue ir para a Bíblia. Olha só o que ele mesmo falou na Bíblia sobre amar o próximo, sobre não fazer essas coisas. Veja, não existe uma receita. Ah, essa aqui é o sermão evangelístico perfeito. Não existe isso. Por isso que eu digo, é muito mais difícil do que a gente pensa evangelizar da forma correta. Exige muita sabedoria, discernimento, exige uma habilidade de conseguir ler a situação, de conseguir adaptar os princípios e as verdades bíblicas e escolher o que é mais fundamental, porque, de novo, às vezes o tempo é curto. Então você tem que focar no principal. Mas não existe evangelismo sem falar sobre Deus, Cristo, a salvação em Cristo.